Boa noite para você que está aqui no templo, boa noite para você que está aí acompanhando através das redes sociais. Que Deus possa ministrar no nosso coração. E eu quero validar você que está aqui no templo. É uma noite bem fria, né? Uma noite assim, meio atípica. Não é assim normal fazer frio muito aqui, né? No nosso Brasil. Porém, nós estamos vivendo alguns dias frios agora por esses dias. Mas tem gente que tem carro, né? Que pode muito bem deixar a sua casa e vir no templo. Tem gente que vem a pé para a igreja, mesmo no frio. E tem pessoas que têm carro na porta. Então, o que é que impede você de vir no templo? Fica aí uma pergunta para você, está na sua casa. Amém? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Que Deus possa falar conosco nesta noite. Amém? Pode sentar no seu lugar. Hoje nós vamos falar sobre por que as tempestades se repetem. Por que existem tempestades, e nós vamos ver isso na Bíblia, que elas se repetem. E na Bíblia nós sabemos que existem duas tempestades, né? Os discípulos, eles atravessaram por duas tempestades, e no mesmo mar, né? No mesmo trajeto, eles enfrentaram duas tempestades muito fortes. Não era uma chuvinha, né? Não era uma tempestade fraquinha. Aliás, não tem tempestade fraquinha, né? Mas era uma tempestade. E tempestade é tempestade, não é? Não sei se você já viveu alguma vez alguma tempestade assim, fisicamente falando, né? Mas graças a Deus a gente não tem presenciado tanto tempestade nos nossos dias. Mas eu já presenciei. Algumas pessoas que são também da minha faixa etária, creio eu que já presenciou muitas tempestades mais no passado, né? Hoje já, graças a Deus, não temos vivido tanto essas tempestades, mas Deus tem nos preservado. Amém ou não? Pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Eu quero que você participe comigo, senão eu fico sozinha aqui. Amém? Não fico sentindo sozinha. Então participa, tá bom? Para eu saber que você não está dormindo também. Dá uma olhadinha aí no seu lado. Eu sei que é frio, né? Mas às vezes fica assim meio fechando um olho, abrindo o outro. Mas não dorme não, tá bom? Dorme na sua casa. Quando chega lá, daí você dorme, você relaxa. Aqui nós viemos para tocar o Senhor e para receber dele, porque ele tem algo para falar com a gente. Então vamos lá. Nós vamos ler as duas passagens que relatam sobre as duas tempestades. Pode passar para mim, por favor. Eu vou precisar do retorno lá, não tem não? Então vai aqui mesmo. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Presta atenção. Nessa tempestade, Jesus estava no barco, porém dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Eu vou fazer só uma paradinha aqui. Muitas vezes as tempestades dentro de nós, elas são mais violentas do que as tempestades que estão fora de nós. Às vezes nós trazemos para dentro de nós muitas tempestades que são muito mais fortes e muito mais violentas do que as tempestades que acontecem climáticas. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, pode passar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Pode ir.
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Essa já é a outra tempestade. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Nessa tempestade, Jesus não estava no barco. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Na segunda tempestade, Jesus não estava no barco com os discípulos. Pode passar. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Ainda tem o 33, mas não está aí na projeção. No versículo 33, ele diz assim que os discípulos então entraram no barco e glorificaram ali a Jesus, adoraram a Jesus, e eles disseram assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então preste atenção nessas essas duas tempestades que tem muita coisa para nos ensinar. Nós vamos ver 4 coisas, tem muito mais, né? Mas nós vamos ver quatro coisas que tem para essas duas tempestades. O que uma comparada com a outra, o que eu posso trazer para a minha vida, o que eu posso aprender com essas duas tempestades, porque a palavra de Deus, ela é para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dirigir, para nos sarar, porque a palavra de Deus, ela é cura para o nosso coração, ela é direção para a nossa vida, ela é sustentação, ela é tudo o que a gente precisa. Então vamos lá, nós vamos ver, pode passar para mim por favor, alguns pensamentos que nos assaltam durante as tempestades. Alguns pensamentos que vêm surgindo na nossa mente, que surgem na nossa mente no momento, na hora, naquela situação que a gente está passando. Primeira coisa, quando o pensamento que vem assim, que o problema é grande demais, né? O problema é muito grande. E realmente ele pode ser grande, né? Pode ser agigantar, como nós vimos que era uma tempestade violenta, né? Era uma tempestade grande. Então esse primeiro pensamento que vem à nossa mente é que o problema é grande demais para a gente suportar. E nós achamos que as coisas estão muito difíceis, acima da nossa capacidade de suportar. Precisamos saber que que junto com as dificuldades, Deus nos dá também forças para suportar. Olha lá 1 Coríntios 10, 13. Junto com essas dificuldades, com esses problemas, Deus também nos dará força para suportar. Pode passar, por favor. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então Deus dará o escape. Quem prepara o escape é o Senhor. Quem nos dá o livramento quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por tempestades na nossa vida, é o Senhor. Mas esses pensamentos muitas vezes nos vêm, né, na nossa mente. Como é que é? Será que eu vou conseguir suportar? É muito forte, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, agora eu não vou suportar.
Mas olha para 1 Coríntios, se agarre na palavra, se agarre nessa palavra de que não haverá nenhum problema, nenhuma dificuldade tão grande, tão intensa e tão violenta, que você não consiga suportar, que você não consiga vencer, porque o Senhor é maior e é Ele que nos dá condições de vencer todas as coisas. Ainda nessa tempestade, pode passar para mim, na primeira tempestade, Jesus dormia, para nos ensinar que Ele tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. A primeira tempestade que nós vimos, Jesus dormia no barco, sim ou não? Ele estava dormindo no barco. Os discípulos estavam apavorados, estavam todos com medo, estavam ali cheios de temor, cheios de tanto pavor, não era nem medo, era pavor, porque o medo é diferente de pavor, mas eles estavam apavorados simplesmente diante daquela situação. Mas Jesus estava ali e estava dormindo no barco. Isso é para nos ensinar que Ele tem o controle de todas as coisas, que não precisa ficar apavorado, não precisa se apavorar. Não se apavore diante das tempestades da vida. Entrega ao Senhor, confia nele, se agarre nas promessas que Ele tem para você, porque isso vai passar, isso vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. O problema é que quando a gente está vivendo uma tempestade, a gente pensa que aquilo vai durar para sempre, que aquilo não vai passar nunca, vai ser eterno, nunca vai passar, e esse pensamento muitas vezes nos assalta. Na segunda tempestade, pode passar, Jesus anda sobre as águas para nos ensinar que Ele domina sobre terra e céus e mar, e não precisamos temer. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior do que os problemas ou as dificuldades que nós passamos. Então, por que Jesus permite a tempestade repetir? Primeiro tópico que a gente viu, que nós muitas vezes pensamos que o problema é grande demais. Nesse tópico, Ele nos ensina que Ele é maior do que os problemas ou que as dificuldades que nós passamos, porque Ele vem sobre o mar. Na segunda tempestade, Ele anda sobre o mar. Na primeira tempestade, Ele dorme no fundo do barco tranquilamente, porque Ele é o Senhor que acalma as tempestades. Para Ele não existe tempestade violenta, porque Jesus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor que acalma as tempestades. E quando Ele anda por cima daquele mar, Ele está simplesmente pisando na situação que está apavorando os discípulos. Ele simplesmente, aquela situação que está causando aquele pavor nos discípulos, está debaixo dos pés do Senhor. Entenda que as situações da sua vida que muitas vezes traz pavor para você, está debaixo dos pés do Senhor. E Ele que é poderoso, Ele é o Deus que governa sobre terra, céu e sobre o mar. Então Ele é o Deus que pode todas as coisas, e é nele que a gente precisa confiar. Pode passar. O segundo pensamento que nos vem muitas vezes invadir a nossa mente, quando a gente passa por tempestade, a gente está atravessando uma tempestade, é que nós estamos sozinhos, é que ninguém está com a gente, todo mundo foi embora, estamos sozinhos. Existe um vazio que nos faz sentir impotentes diante dos perigos, e nos sentimos como crianças indefesas e solitárias. Quando nós passamos por essas tempestades, parece que como crianças indefesas, como crianças solitárias, nos sentimos tão só. Precisamos nos lembrar sempre de uma das últimas palavras de Jesus quando Ele esteve aqui na terra. Precisamos trazer para a nossa memória, relembrar essas palavras que Jesus passou, quando Ele passou por aqui. Uma das últimas palavras que Ele deixou foi esta, pode passar: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A minha versão, na Nova Tradução, ela diz assim, para se lembrar, lembre-se disto: eu estarei com vocês em todo o tempo, até que se consume os séculos.
Por mais que no meio da tempestade você se sinta tão sozinho, sozinho fisicamente, sozinho muitas vezes sem pessoas ao seu lado, mas você sabe que o Senhor disse que Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, e a companhia dEle para você na hora da tempestade é a melhor companhia, é a melhor companhia e a mais essencial para te livrar dessa tempestade, porque você pode estar na companhia de muitas pessoas, muitas vezes, você pode ter muitas pessoas junto com você, e mesmo assim você se sentir sozinho, porque sem Jesus a gente se sente sozinho, mas quando a gente está com Ele, Ele é a melhor companhia, Ele é simplesmente aquele que faz com que você sinta a presença dEle na sua vida, e você pode vencer essas tempestades, e é com Ele que você vai vencer, e é com Ele que nós vencemos. E quando nós passamos por tempestade, Jesus mostra a sua onipresença. Onipresença. Na primeira tempestade, pode passar. Na primeira tempestade, Jesus entra no barco com seus discípulos. Olha o versículo. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entra no barco desses discípulos, Jesus entrando naquele barco. Então, ou seja, quando Jesus ele entra na nossa vida, quando Ele vem na nossa vida, nós podemos entender que com Ele nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender que a presença dEle é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. É a presença dEle. Não importa, eram discípulos de Jesus, mas eles passaram por tempestades. O fato de nós sermos servos do Senhor, o fato de nós seguirmos ao Senhor, não significa que nós não vamos ter tempestades. Não é sinônimo de falta de tempestade. Servir a Jesus, seguir a Jesus, nunca vai ser sinônimo de que você não vai passar por dificuldade. Se você pensa assim, você está errado. É errado nós pensarmos que com Jesus agora a minha vida vai ser beleza, vai ser uma moleza, vai ser leve, né? E é leve. E a palavra fala assim, né? Jesus falou: o meu fardo é leve, mas não diz que é fácil. Leve é diferente de fácil. Muitas vezes nós temos dificuldade, passamos por dificuldade. Discípulo de Jesus estavam numa tempestade. Eles poderiam simplesmente dizer: eu não sou discípulo de Jesus, por que estou passando por isso? Como eles disseram, né? Porém Jesus nos ensina, isso é um ensinamento dele para nós. Jesus, na segunda tempestade, pode passar. Então, na segunda tempestade, Jesus não estava no barco fisicamente, mas ele estava vendo tudo o que eles estavam enfrentando. Tudo. Na primeira ele estava no barco, estava dormindo. Na segunda ele não estava lá, mas ele estava. Entende? É a onipresença de Jesus ali. Ele subiu para orar. Se você ler o texto, você vai ver que Jesus, ele tinha subido para o monte para orar ao Pai e ficar sozinho. Porque Jesus nesse contexto dessa palavra, ele tinha perdido o seu primo João Batista. O João Batista tinha sido decapitado. Imagine só como Jesus estava emocionalmente. Ele tinha perdido João Batista tinha morrido. Ele tinha enfrentado uma grande multidão, transformando pães e peixes, né, que foi a palavra de domingo. Ele multiplicou pães, multiplicou peixes, não deixou aquela multidão ir embora vazia, com fome. Ele fez tudo aquilo ali e no final ele ordenou que os discípulos pegassem então o barco e fosse para o outro lado. Mas Jesus não foi com eles. Ele subiu para orar. E Jesus, naquele momento, ele simplesmente, na onipresença dele, ele vê a dificuldade que eles estavam passando. Eu quero perguntar para você: muitas vezes nós pensamos que Jesus não está vendo aquilo que nós estamos passando, porque quando nós enfrentamos o enfrentamento de uma dor, de uma luta, de uma dificuldade, de uma perda, de qualquer coisa que nós enfrentamos,
então nós não conseguimos ver Jesus, nós não conseguimos enxergar o Senhor, mas Ele está nos vendo, Ele está nos vendo. Você pode ser que não enxerga Ele, os discípulos não enxergavam não, porque a tempestade era grande e eles achavam que era um fantasma, mas Ele estava vendo os discípulos. Olha o versículo, pode passar o versículo. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Ou seja, estava já andando sobre o mar. Eles tinham remado, e Jesus vem andando sobre as águas. E ele encontra então os discípulos, e ele viu a dificuldade deles em remar. Talvez você pense assim: será que Jesus está vendo que eu estou com dificuldade para remar na minha vida? Será que Jesus está vendo que eu estou com uma dificuldade para governar a minha vida, para dirigir a minha vida? Parece que eu vou jogar os remos, parece que eu não vou aguentar, parece que meu barco vai naufragar, parece que eu vou morrer, parece que isso, parece que aquilo, enfim. Tantos pensamentos brotam na nossa mente quando nós passamos por essas tempestades, e com os discípulos não era diferente. Porém, Jesus, ele veio andando sobre aquela tempestade, e ele simplesmente olha para os discípulos, e ele diz: ei, coragem, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. E Pedro então se lança naquelas águas para ir ao encontro de Jesus. Ou seja, na minha cabeça, eu imagino que Pedro, naquela coragem que Jesus disse: coragem, Pedro, vem. Pedro recebeu aquela palavra e encheu-se de coragem e se lançou naquelas águas. As águas não tinham parado. Jesus não parou aquela tempestade ali. Ele não disse: para vento, para mar. Não, nessa tempestade não. Ela continuou, a tempestade continuou, o vento continuou, mas mesmo assim ele se lançou naquelas águas. Na minha cabeça ele pensou assim: eu prefiro estar no meio da tempestade com Jesus do que no barco sem Jesus. Eu prefiro me lançar nessas águas turbulentas, eu prefiro estar no meio dessa tempestade, mas que Jesus está perto dele, do que eu estar nesse barco e estar longe de Jesus. É isso que ele pensou na minha concepção, porque ele teve coragem de se lançar naquelas águas turbulentas, e ele andou sobre as águas, mas ele também teve medo e começou a afundar. Pode passar. Pode passar. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse nesse contexto, para ensinar os discípulos que eles nunca estão sozinhos e que Ele sempre cuidará deles. Jesus permite repetir uma tempestade na nossa vida para dizer para você que você nunca está sozinho, e que Ele vai estar com você, e que Ele vai cuidar de você, e que Ele vai te ajudar a remar, porque muitas vezes você acha dificuldade, parece que o remo está pesado, parece que você vai para um lado e não consegue, e aí você diz: meu Deus, eu não aguento, esse remo está pesado demais, estou com dificuldade. E o Senhor olha a dificuldade que você tem, Ele vê a sua dificuldade, e Ele vem para te ajudar, Ele vem para te socorrer, Ele vem para te levantar e para dar coragem para você, porque Ele disse: ei, tenha coragem, ei, não fiquem assim, tenham coragem, se encha de coragem, e vocês vão atravessar, e vocês vão vencer. Pode passar, por favor, o terceiro pensamento, que muitas vezes nos invade quando a gente está passando por tempestade: pensamento de medo e falta de fé. Pensamento de medo e falta de fé. Quando nós passamos por tempestade, Jesus nos mostra que nós podemos confiar nele. Na primeira tempestade, pode passar. Pode passar? Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que são tímidos, homens de pequena fé? Por que são tímidos? Vocês não têm fé. Então, esse pensamento de falta de fé, que eu não vou conseguir, a minha fé é tão pequena, eu não vou dar conta, minha fé não vai dar, parece que eu estou caçando, onde é que eu vou achar fé? Se a sua fé for tão pequena, até mesmo como um grãozinho de mostarda, saiba que essa fé, ela pode vencer também.
mesmo que a sua fé seja tão pequena, ela pode crescer, e o Senhor faz isso aumentar, porque você às vezes diz: eu não aguento, minha fé é tão pequena, como é que eu vou fazer? Mas o Senhor te dá condições para você vencer. Então, na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Na segunda, pode passar. Pode passar? Na segunda, os discípulos mostram que eram medrosos. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma? É um fantasma? Eles ficaram com medo. Então na primeira eles não tiveram fé, na segunda eles ficaram com medo. O medo, essa falta de fé, o medo é a primeira mentira de Satanás para pressionar as pessoas a duvidar. E a falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que na verdade é. A falta de fé faz a pessoa imaginar, ela imagina um monte de coisa muito maior, muito mais gigante, agiganta ainda mais aquele problema, aquela situação que ela está vivendo. É muito maior, por causa do medo e por causa da falta de fé. Se nós alcançarmos a fé que vem do Senhor, então nós poderemos vencer qualquer situação que nos advém. Jesus, ele quer saber o motivo da falta de fé. Então ele pergunta para eles: por que vocês não têm fé? Por que vocês duvidaram? Ele faz uma pergunta para os seus discípulos: por que vocês duvidaram? Por que vocês não tiveram fé? E aquela pergunta fica no ar, e ninguém responde. Ninguém se ousa a responder. Por que vocês duvidaram? Por que vocês não tiveram fé? Pode passar? Pode passar. Pode passar? Não, tem uma outra coisa. Jesus permitiu que a tempestade... Volta um. Acho que não está então. Jesus, ele permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos discípulos. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse também para tratar o medo e a falta de fé daqueles discípulos. Que tempestade tem se repetido na sua vida, meu irmão? Minha irmã? Que tempestade tem se repetido? E o que é que você tem aprendido com essas tempestades? Ele permitiu simplesmente para que eles pudessem aprender. Essas tempestades na nossa vida são pedagógicas. É para nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos entender que nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma tempestade, ela vem sobre nós para nos destruir, mas sim para nos fazer melhores, para nos tornar mais fortes, para nós ficarmos mais fortalecidos, para que a nossa fé seja fortalecida. Última coisa, o pensamento que vem: por que estou passando por isso? Por que estou passando por tudo isso? É uma pergunta e um pensamento que nos assola quando nós passamos por uma luta, por uma dificuldade. O pensamento que surge em nossa mente é uma pergunta sobre o motivo de tudo que estamos vivendo, como se Deus tivesse que nos dar explicação de alguma coisa, como se Deus nos devesse uma explicação. Por que eu estou passando por isso? Na verdade, a maioria das tempestades que nós enfrentamos são provocadas por nós mesmos. Nós mesmos muitas vezes provocamos as tempestades. Nós então entregamos para Deus: Deus, por quê? Deus, por quê? E nós muitas vezes não entendemos e não temos resposta. Mas Deus é tão misericordioso, tão compassivo. Quando Lázaro tinha morrido, Maria e Marta chegaram na casa. Quando Jesus chegou naquela casa, a irmã de Lázaro foi ao encontro de Jesus e perguntou: por que você não chegou em tempo?
Por que você não veio, Jesus? Meu irmão já morreu. Por que você não chegou enquanto ele estava ainda doente? Aí o Senhor ia orar por ele e ele ia viver. Por que, Jesus? Por quê? Jesus simplesmente ficou parado. Ele disse: Maria, eu não vim curar Lázaro, eu vim ressuscitá-lo. Eu não vim para curá-lo simplesmente, eu vim ressuscitar Lázaro. O milagre é muito maior. Quando Jesus muitas vezes atrasa na nossa vida, nós pensamos está atrasado, mas o milagre é muito maior. Quando Ele quer operar, Ele vai operar. E nós não precisamos ficar perguntando: ai, por que isso? Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? O salmista no Salmo 13, ele pergunta assim: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Se você ler lá o Salmo 13, você vai ver ele dizendo assim: até quando eu vou ainda viver isso? Até quando eu vou enfrentar? Até quando meus inimigos vão zombar de mim? Até quando eu vou ficar triste? Até quando eu não vou casar? Até quando eu não vou ter filho? Até quando isso? Até quando aquilo? Mas no versículo 3 ele começa a orar. No versículo 3 ele diz assim: Senhor, meu Deus, olha para dentro de mim, me dá força, me dá coragem, me dá ânimo. E aí no versículo 5 ele responde assim, pode passar o versículo do Salmo: eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Depois que ele fica lá, ele cita um monte de até quando, até quando, até quando. Aí então ele começa a orar, ele fala com Deus e ele lança essa palavra: eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Pode passar. Na primeira tempestade os discípulos perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? E na segunda tempestade, pode passar? Na segunda tempestade os discípulos declaram convictos que verdadeiramente és filho de Deus. Olha só, por que se repetem as tempestades? Pode passar. Então os que estavam no barco, tá, eu já falei isso, pode passar. Na primeira tempestade Jesus estava dentro do barco, mas fora dos corações dos seus discípulos. Ele estava dentro do barco, mas estava fora do coração deles. Na segunda tempestade, ele estava do lado de fora do barco, mas depois ele entrou também no coração dos seus discípulos. Ele entrou porque, se você ler o versículo 33, você vai ver que eles adoraram a Jesus. E eles disseram assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Pode passar. Jesus permitiu que as tempestades se repetissem para que os discípulos o conhecessem melhor. Se alguma tempestade está se repetindo na sua vida, é porque Ele quer que você o conheça melhor. Que você não simplesmente diga assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas que você diga assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus, em quem eu creio e em qual eu adoro. Isso significa que os discípulos ainda não conheciam Jesus de fato. Eles não tinham ainda um conhecimento de Jesus, de quem Ele era. Ele passou por todos aqueles milagres, eles vivenciaram todos os milagres de Jesus. Mas se você ler lá em Marcos, você vai ver que eles não entendiam ainda. Eles ainda não entendiam os milagres de Jesus. E aí, a conclusão, vamos encerrar. Quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Às vezes esquecemos o que Deus faz e precisamos passar por tudo de novo, como uma lição que deve ser repetida até aprender. Às vezes nos esquecemos. Eles tiveram uma experiência da multiplicação dos pães e peixes, mas eles esqueceram. Eles não se lembraram mais daquilo que havia acontecido. Então Jesus permite que eles passem por aquela tempestade de novo. E aí então Jesus está no barco deles. Ele diz: olha, você é o Filho de Deus, e eu creio no Senhor.
Quero que você fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Que você e eu, nós possamos aprender com as tempestades na nossa vida. Que nada o Senhor permite que aconteça para nos denegrir, ou para deixar a gente mais infeliz, ou para simplesmente sei lá o que. Ele permite para que nós possamos conhecê-lo melhor. E todas essas coisas que nós vimos, Ele permite muitas coisas se repetirem, para que a gente possa estar mais perto dEle, estar mais junto dEle, estar agarrado com Ele. Esta é a vontade do Senhor na nossa vida. Coloque a mão no seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, agradecer ao Senhor, porque muitas vezes, Pai, tempestades se repetem na nossa vida, mas elas não são para nos destruir. O Senhor permite para que nós possamos estar mais perto do Senhor, para que nós possamos ver o Senhor, para que nós possamos também entender e compreender que nós não estamos sozinhos, e que o Senhor fortalece a nossa fé, e que o Senhor Deus também está conosco em toda a situação, que o Senhor é maior do que o mar, que o Senhor é maior do que a tempestade, que o Senhor é maior do que o problema, é maior do que a dor, é muito maior do que as lutas que nós enfrentamos. O Senhor é o Deus que domina sobre terra, sobre céu, e que o Senhor tem o domínio também do nosso coração. Pois os discípulos, eles estavam naquele barco, o Senhor estava ali, o Senhor estava dormindo, mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles não estavam ali, Jesus não estava no coração deles, mas na segunda tempestade o Senhor estava com eles. O Senhor deu a liberdade para que eles pudessem conhecer o Senhor melhor, e nós queremos estar mais perto de Ti. Nos leva, Senhor, para Te conhecer melhor, para estarmos mais juntos da Sua presença, assim como Pedro, ele se lançou naquele mar mesmo revolto, ele se lançou, ele não se importou em ficar no barco, em estar ali no barco, mas ele se lançou naquele mar de tempestade, daqueles ventos contrários, porque o Senhor estava ali, e era muito melhor estar com o Senhor na tempestade do que estar no barco sem o Senhor. Meu Deus, nos ajuda e nos ensina a estar mais perto de Ti, a conhecer o Senhor melhor. Meu Deus, toma o Teu lugar em cada mente, em cada coração, e cada pessoa, Senhor, que neste dia, Pai, estiver passando por tempestades muito violentas, que o Senhor libere ajuda, porque o Senhor é quem ajuda. E o Senhor viu que os Teus discípulos estavam remando com dificuldade, e o Senhor é poderoso para liberar ajuda. Ajuda cada um, Senhor, fortalece as mãos, para que esses remos sejam também fortalecidos, para que não solte os remos, mas para que esses remos sejam fortalecidos para remar, para estar, Senhor, remando e estando, Senhor, fortalecidos pela graça e pelo poder do Senhor. Pai, nós queremos Te adorar e Te louvar, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós Te agradecemos pela graça e pelo amor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a Jesus. O Senhor é digno, Ele é fiel, e Ele nos ajuda em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos problemas. Glória a Deus, glória a Deus.